Então, eu colocaria esse dó com sétima. Mas, como eu disse, eu não quero chegar com um único acorde. Então, eu vou fazer uma pequena estrutura aqui dentro, que eu vou, inclusive, colocar alguns acordes aqui, pelo menos. Vão ser 2 acordes, tá? Vão ser 2 acordes. Vai ser o acorde de segundo grau e o acorde de quinto grau do Fá, né? Pensando na tonalidade de Fá, pensando agora na tonalidade de Fá, por isso que é a questão da tonalidade secundária, né? Porque nesse trechinho aqui, desses poucos acordes, é como se eu não tivesse mais na tonalidade de Dó, certo? Na estrutura toda, ou seja, na frase como um todo, na música como um todo, aqui neste caso, nesse exemplo, nas duas frases, eu continuo dando Dó maior, certo? Dó maior. Só que nesse trechinho aqui, ó, nesse trechinho é como se eu estivesse pensando, só nesses 2 acordes eu estou pensando em Ré menor, né? Só nesses 2 acordes eu estou pensando em Fá maior, né? Esses 2 acordes aqui eu estou pensando em Sol maior. Então é como se eu tivesse, que eu digo para meus alunos, né? Abrindo pequenas janelas de outras tonalidades. Eu estou aqui na minha tonalidade principal, na minha casa principal, que é Dó maior, tá? E aí tem várias janelas aqui. E cada janela dá para uma outra casa, dá para um outro terreno, dá para um outro espaço, né? Então é como se eu abrisse a janela assim, da tonalidade de sol, neste caso aí que está em azul, abrisse a janela do sol maior e olhasse lá. Né? O ré com sétima seria isso, né? Eu dou uma olhadinha lá para outra tonalidade, a tonalidade de sol. Mas aí eu não vou para lá, eu fecho. Né? Fecho, faço o sol que está aqui presente em dó maior. A mesma coisa ali do ré menor. Né? Aqui, ó. Tô lá em dó maior, tranquilo, beleza, vou para ré menor, só que ao invés de direto, eu vou lá, abro a janelinha da tonalidade do ré menor, através desse lá com sétimo aí, né? Esse lá maior com sétimo. Abri a janelinha, olhei, mas voltei para ré menor, certo? Então eu estou sempre abrindo janelas de novas tonalidades. A mesma coisa vai acontecer aqui, só que neste caso aqui eu fico um pouquinho mais de tempo olhando, né? Eu abro a janela do Fá maior e agora eu ponho a cabeça assim, dou uma olhadinha assim, o que tem aqui dentro, né? Daí eu dou uma olhada lá na janela do Fá maior, certo? Neste caso, através de 2 acordes, certo? Que vai ser o segundo do Fá maior e vai ser o quinto do Fá maior, tá? Então vai ter aqui uma progressão que é muito comum na música tonal, que é o 2-5-1, tá? 2-5-1. Quem é o 2 do Fá? É o Sol. Mas lembra, da tonalidade maior, o Fá maior, né? Então, tonalidade maior. Então o 2, ele é um acorde menor, então seria Sol menor, certo? Sol menor. Então, o Sol menor é o 2 do Fá. E depois quem é o quinto? É o Dó. Dó com sétima, como a gente já viu, vai ter que ter a sétima, né? Então eu vou colocar um Sol menor, vou colocar aqui, ó, Sol menor e depois um Dó com sétimo, tá? Então, esses 2 acordes aqui, aí eu vou até fazer assim para vocês lembrarem lá da lição, né? Lá que vocês devem ter visto, tá? Eu uso colchetes assim, né? Só para ajudar a visualizar melhor, né? Esses colchetes aqui indicam o seguinte, olha, esse grau aqui e também esse grau aqui fazem parte de uma estrutura maior, de uma estrutura que tem que ter os 2 aqui, né? Que é o 2-5. E essa estrutura, ela não faz parte da tonalidade de Dó maior, certo? Ela faz parte de outra tonalidade, no caso, Fá, tá? Inclusive, eu gosto, mas não é algo comum, certo? Não é algo que você vai encontrar em uns manuais por aí. Eu gosto também de cifrar, mesma cifragem, para os graus em algoritmo romano, né? Os graus tradicionais, né? Na cifra analítica, tá? Ah, pessoal, mas eu nunca vi isso aqui. E eu acredito que você não vai ver, não, certo? Eu que uso, tá? Não tem problema. Eu uso, se você não quiser usar, não tem problema. Eu até sugiro, né? Fora que das aulas talvez você não precise usar, talvez nem seria interessante usar, porque pode confundir, certo? Outras pessoas, então eu prefiro só para fins didáticos fazer assim para você poder entender. Para fins didáticos, meu povo, tá? Para fins didáticos. E por que eu coloco já 2, 5 aqui? Porque eu sei que esses 2, o que está dentro aqui do meu colchete, não é. Ó, dentro do colchete são 2 cifras, 2 acordes, que não faz parte da tonalidade do Dó maior, ele faz parte da tonalidade do quarto grau, certo? Então veja, eu posso fazer essa cifra da seguinte maneira, ó. São 2 formas de você fazer essa cifra aqui, tá? Deixa eu procurar aqui. Peraí, só um minuto. Nossa, peraí. Não estou encontrando. Vou procurar de novo aqui um pouquinho. Deixa eu aqui. Pronto. Só para facilitar, eu poderia colocar essa cifra da seguinte maneira: ó, 2 do 4, né? Ó, o Sol menor seria o 2 do 4, né? O 2 do Fá, certo? E depois, quinto 7 do 4. Estaria corretíssimo, tá? E é assim que você vai utilizar por aí. Muito mais provável que você o encontre por aí essa cifragem aqui de baixo, ó. 2 do 4, e depois o 5 do 4.
certo? O 2 do 4 seria Fá maior. Em Fá maior, quem é o 2? Sol menor. Então ele está aqui. Sol menor. Quem é o quinto do Fá maior? Dó. Dó com sétimo. Está aqui. Certo? Então, muito provavelmente você vai encontrar essa cifragem por aí, certo? E não está errada, pelo contrário, é a mais comum, tá? Eu, particularmente, aqui para não é nem facilitar, mas é para você conseguir visualizar por que eu tenho 2 do 4 e 5 do 4, né? É porque eu tenho uma estrutura 2, 5, 1, tá? 2, 5, 1, ok? Então eu gosto, né? Isso é uma coisa particular minha, eu gosto de colocar esses colchetes para demonstrar que é um grupo, né? Esses dois acordes não estão soltos, não. Não são dois acordes isolados, eles não estão aí por acaso. O 2 do 4 não está aí por acaso, tá? E depois vem um 5 do 4 também não é por acaso, tá? O 2 e o 5 é um processo de estrutura harmônica, que a gente já viu lá nas progressões, tá? 2, 5, 1, 4, 5, 1, 6, 2, 5, 1 e assim por diante, tá? Então é assim que eu gosto de utilizar. Então vamos preencher esses dois acordes. Sol menor, eu vou colocar aqui o si bemol, vou colocar o si bemol ali em cima, certo? Si bemol, o sol maior, né? Vou repetir aqui a fundamental e vou colocar aqui um ré aqui embaixo. Opa, pronto. Certo? Sol maior, sol, sol menor, né? Sol, si bemol, sol, si, ré. Si bemol por quê, pessoal? Porque é um acorde menor, né? Um acorde menor. Se ele não fosse um acorde menor, ele teria si natural aqui, tá bom? E veja, esse si aqui, que é a terça desse acorde, ele se torna, no acorde de dó com sétima, ele se torna justamente a sétima, né? Ele se torna a sétima desse acorde, ó. Dó. Eu vou repetir aqui o sol, tá? Então eu tenho dó, sol, vou repetir aqui o mi, tá? Eu tenho agora dó, mi, sol e a sétima, si bemol, tá? Si bemol é a sétima menor do dó. Então, essa estrutura aqui, ó, aqui até aqui, eu estou abrindo a janela em Fá maior, certo? Espero que vocês tenham entendido. Vamos passar para frente, tá? Olha, eu já vou colocar aqui no final, porque eu quero finalizar essa música, obviamente, esse trecho, né, em Dó maior. E eu vou preencher já o Dó maior aqui, dessa forma, certo? Para eu finalizar, tá? E agora eu vou pensar, ó, por que eu fui do Lá menor para o Fá maior? Porque isso é comum, né? É comum. Do sexto grau para o quarto, tá? É possível, de boa, bem tranquilo, tá? Fiz essa transição, a gente chama de preparação, né? E nessa preparação, quando eu olho para cá, eu vejo que isso aqui é uma preparação para esse acorde. Então, na verdade, eu estou saindo do Lá menor para ir para o Fá maior, certo? Passando por aqui, que é uma transição, certo? E aí isso começa a justificar algumas coisas, né? Por exemplo, ó, sair de Lá menor para Sol menor, né? Lá menor para Sol menor, tá? Esse tipo de estrutura que, se eu tivesse pensando em Fá maior, não seria possível, tá? Porque se eu tivesse pensando em Fá maior, isso aqui seria o terceiro grau, né? O terceiro grau de Fá é o Lá menor, tá? Só que o terceiro grau não vai para o segundo. O terceiro não vai para o segundo, certo? Se eu tivesse pensando em Fá maior, quer dizer, essa estrutura em Fá maior, ela não funcionaria, tá? Em Fá maior ela não existe, certo? Ela não existe em Fá maior. Por quê? Porque em Fá maior o Lá seria o terceiro, depois ir para o segundo, depois ir para o quinto. E não faz nenhum sentido o terceiro ir para o segundo, certo? Então, quando a gente olha as regras de progressão, a gente está olhando alguns elementos que é possível fazer e como elas funcionam, certo? Só que aí começa a aparecer esses elementos aqui que, para a gente entender, a gente precisou saber que isso aqui é uma transição, ou seja, eu poderia tirar, eu poderia não ter isso aqui, certo? Ele está fazendo, na verdade, uma conexão entre o Lá e o Fá, certo? E aí agora sim é possível, em Dó maior, sexto grau e para o quarto, tá? Então, isso aqui funciona por causa disso. Então, atenção a essa questão. O sistema tonal, ele vai ter aquelas regras gerais ali da progressão, né, que você vai construindo, a gente já viu algumas vezes, né? Só que aos poucos, com a inclusão, principalmente dos acordes alterados e outros acordes que vão aparecer depois, tá? Alguns elementos começam a ser flexibilizados, alguns elementos começam a aparecer, e se a gente não entender o que está acontecendo, a gente pode achar que é um tipo de progressão que não estava lá nas regras, tá? Ah, essa progressão não estava nas regras, porque Lá menor não pode ir para Sol menor e tal, não sei o quê. Não, neste caso aqui, o Lá menor só foi para Sol menor porque, na verdade, o Lá menor está indo para o Fá maior, certo? E esse Sol menor Dó com sétima é a preparação para chegar até o Fá, certo?
Então, é isso que está acontecendo. O Sol menor aqui, ele não é acorde principal da estrutura. Ele é um acorde de transição, é o que a gente também pode chamar de acorde de passagem, tá? É um acorde de transição, de preparação, tá? Ele está preparando a chegada do Fá, e o Fá, sim, é um acorde de estrutura. E é por isso também que eu prefiro fazer esses acordes alterados, embora não seja regra, não é obrigatório, etc., mas eu prefiro fazer eles nos tempos fracos, né? Porque isso demonstra que aquele acorde é uma transição. Os tempos forte acabam sendo os acordes da tonalidade, tá? Então isso também, como eu disse, não é uma regra, tá? Bom, eu vou aqui agora fazer um processo aqui nesse compasso final, certo? Só para chegar tranquilo aqui na minha finalização, e eu vou fazer aqui uma finalização com 2 acordes, onde eu vou colocar aqui, eu vou colocar um acorde de Dó maior com baixo, com baixo em Sol, né? Isso aqui é Dó maior com baixo em Sol. Vou já explicar por quê. E aqui é o Dó. Tá? Vou colocar o Sol aqui de novo, porque eu quero agora um acorde de Sol maior. Vou botar a sétima para ficar mais presente, né? Sol maior com sétima. Vou jogar isso aqui, oitava. Beleza. Jogo aqui a sétima aqui, tá? Esse Dó, falta agora a nota Si, né? Então, vou botar aqui, tá? Então, beleza, eu tenho o acorde de Sol com sétima aqui, resolvendo sobre o acorde de Dó maior aqui, e antes eu venho com o acorde de Dó maior, sim, com baixo em Sol, tá? Com baixo em Sol. Esse aqui é um acorde alterado? Não, não é um acorde alterado, na verdade é um acorde de preparação para chegar até o Dó, né? Esse acorde aqui, ele vai soar como uma espécie de quinto grau, ele soa como se fosse um Dó, aliás, o Sol, como se fosse um Sol, só que meio suspenso, né? Esperando a chegada do Sol maior efetivamente que vem aqui para poder resolver no Dó. Eu fiz isso aqui logo só para você poder perceber a transição que eu quero para chegar aqui. Olha, como isso aqui é Sol, é Dó com baixo em Sol, Dó com baixo em Sol, tá? Eu, claro, eu não poder, quer dizer, para eu fazer aqui uma tonicalização desse Dó, tá? Fazer a tonicalização desse Dó, ele não faz muito sentido, né? Porque se ele é um dó e eu vou tonicalizar ele é a tônica principal, eu só estou tonicalizando a tônica principal, e obviamente que eu teria que usar acorde de Sol maior, que é a dominante principal, né? Então eu não tenho muito o que fazer aqui para chegar até esse dó, mais ou menos. Vamos pensar um pouquinho. Bom, o que é que nós temos lá nas aulas, né? Nós temos, a gente falou sobre dominante secundária, né? Só que todas as dominantes secundárias estão se resolvendo sobre o dó, ou sobre o próximo acorde, tá? Ó, quinto do 6, o quinto do 2 está resolvendo no 2, o 7 do 4 está resolvendo no 4, o quinto do quinto está resolvendo no quinto. Então todos eles estão se resolvendo tranquilamente. E a gente também falou dessa estrutura aqui, né? Que são outros acordes de dominante. Aliás, outros acordes de função secundária, que é o caso desse 2 aqui, ó. Desse 2 é um acorde de função secundária, tá? Ele é um acorde de função secundária e tal, tudo direitinho, certo? Aqui eu vou fazer um outro acorde também, de função secundária, certo? Só que diferentemente desses aqui, que se resolve, a gente chama isso aqui, esse acorde aqui, de um acorde de função secundária correlacionado. Por quê? Porque ele aparece aqui correlacionado a esse, ou seja, ele se resolve diretamente nele. Ele está correlacionado harmonicamente a esse acorde, tá? Esse está correlacionado harmonicamente a esse acorde. Esse está correlacionado harmonicamente àquele acorde, tá? Esses dois acordes aqui, aí, novamente, por isso que eu prefiro colocar o colchetezinho aqui, está correlacionado harmonicamente a esse acorde. O que eu vou utilizar aqui é um acorde que não estará correlacionado a este acorde aqui diretamente, tá? Então, eu vou utilizar aqui, né, terminando aqui com o nosso suspense, né? Eu vou utilizar um acorde de Si maior, tá? Um acorde de Si maior. Mas eu vou utilizá-lo invertido. Né? O Si maior é Si, Ré, Fá, né? O Fá já está aqui, mas nesse caso, o Si maior é Si, Ré, Fá sustenido, tá? Então no baixo eu vou jogar o meu Fá sustenido e eu vou fazer uma transição entre Fá, Fá sustenido, Sol. Esse acorde ele vai ser um Si maior, tá?
Eu vou colocar uma sétima nele, para a gente poder criar um negócio bem legal. E por que o Si maior com sétima? Para onde ele estaria indo, né? Esse acorde, ele seria, né, o nosso quinto grau 7 do 3, né, ou seja, do Mi menor, né? O Si maior, ele é quinto do Mi menor. Se você olhar lá para a tonalidade de Mi menor, Mi, Sol, Si, né? Si seria o quinto grau do Mi menor. Então ele seria, na verdade, o quinto grau do 3, mas ele é frustrado. Essa é a ideia, tá? Até como se eu... Por que a gente chama de que ele não é correlacionado? É como se eu colocasse um acorde, né? E esse acorde deveria ir para algum lugar, né? Ele tá pedindo para ir para algum lugar, mas eu não vou, tá? Então eu quebro a correlação harmônica dele, que surge na nossa mente, né? O Si maior vai para algum canto, mas não foi, entendeu? Foi para outro canto, tá? Então é essa a ideia desse acorde aqui, tá bom? Desse acorde aqui, ele é o quinto grau, aí ele está invertido aqui, né? É o quinto grau 7, nesse caso ele vira 4/3, porque ele está com a quinta, não é aqui que vira, desculpa, é aqui que vira. Ele vira 4/3 porque ele está com a quinta no baixo, né? Um Si, Ré, Fá sustenido, quinta, Si, Ré, Fá sustenido, né? O Fá, ele vai aparecer aqui, mas eu vou tirar ele daqui, vou colocar ele no Ré sustenido aqui. Ré sustenido por quê, professor? Porque o Si maior tem Ré sustenido, né? Si, Ré sustenido, Fá sustenido e o Lá, né? Si, Ré, Fá, vou colocar um Ré aqui mesmo. Não, desculpa, vou colocar o Fá aqui. Si, Ré, não, falta o Lá, né? Si, Ré, Fá, Lá. Então vou colocar o Si mesmo. Si. E aqui eu repito Lá. Tá? Então, Si maior, Si, Ré, sustenido, né? Fá sustenido e Lá. Certo? Indo aqui para o acorde de Dó, baixo em Sol. Como eu estruturei dessa forma, eu vou mudar aqui isso aqui, vou botar aqui o Dó aqui embaixo, porque esse Si resolve melhor nesse Dó aqui, tá? E o resto dá para ser assim, não tem problema. Ok? Então essa é a segunda frase. Ok? Então, novamente, a primeira frase está terminando em Sol. Então, frase suspensa. A segunda frase está terminando em Dó. Frase resolutiva, né? Vamos chamar assim. Então, essa aqui é uma frase suspensiva, tá? Isso aqui é uma frase conclusiva, tá? Suspensiva, conclusiva. Como eu tenho duas frases, uma primeira é suspensiva, então eu chamo isso de período. Duas frases correlacionadas pela tensão da primeira frase, tá? Bom, vamos escutar tudo então, né? Escutar tudo. Bom, óbvio que aqui esse acorde ficou mais gritado, né? O acorde está mais gritado a esse aqui, né? Então eu posso dar uma mudada nele aqui para ele gritar menos, certo? Mi, Sol, tá? Mi, Sol, Si, faltou o Ré, na verdade, né? Então, tá, vamos colocar o Ré aqui. Ixi, muito longe, né? Melhor, tá, melhor o Mi aqui e o Ré aqui. Tá, agora ficou melhor. Ficou bem melhor, né? Então é isso, né? Duas frases e tal. Claro, eu vou mudar aqui para o piano novamente, só para a gente poder escutar isso com um timbre mais tranquilo, não ficar tão. Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Essa estrutura aqui ela pode ser embelezada para colocar acordes, notas de passagem, né? Estruturar melhor a melodia, tá? Colocar todas aquelas notas melódicas que a gente conhece, bordadura, nota de passagem, escapada, apogiatura, etc.
tá? Esse vídeo vai dessa forma, mas eu vou depois enviar essa mesma estrutura harmônica, agora com as notas melódicas, para vocês escutarem, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.